Nessa aula veremos como importar o DWG e também vou mostrar várias manipulações da área de trabalho do SimEngineer. Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. Vamos começar importando o DWG. Você vai encontrar a função de importação aqui no painel de entrada, importar DWG, DXF, VRML, ou aqui, digitando em DWG, você tem a opção de importar também. Então, clica nessa função, escolha o desenho, então vou dar um duplo clique aqui no desenho DWG. Lembre-se que você pode fazer um download desse arquivo DWG em um link que está na descrição do vídeo. Aqui embaixo, nessa parte branca, o SIA vai mostrar o conteúdo do desenho. Se você tiver alguma falha na importação do DWG, salve o DWG numa versão anterior, que com certeza aqui vai funcionar. Bom, nessa tela você tem a opção de escolher que camadas e entidades serão importadas, se serão importados apenas informações de desenho, como linhas e sólidos, ou se você quer já transformar em uma polilinha ou linhas isoladas em elementos 2D ou elementos 1D, que aqui no caso vigas. Você também tem a função de escala, que você pode escalonar o desenho do DWG em relação à sua área de trabalho. Aqui no meu caso, o desenho está em metros e minha área de trabalho está em metros, então não preciso fazer a escala. Mas, por exemplo, se o desenho tivesse milímetros, centímetros, e eu quero trazer para metros dentro da área de trabalho do SIA, aí eu poderia usar uma escala de 0,01, por exemplo. Por fim, você tem a opção de trazer só parte do desenho, selecionando e clicando em importar selecionado, ou importar tudo. No caso, vamos importar tudo. Bom, o próximo passo, o SIA pergunta que camada você quer lançar a informação. A camadas aqui dentro do SimEngineer é igual layers do DWG, é uma forma de você organizar o seu projeto, gerar camada 1, camada 2, camada 3, ou dar o nome que você quiser para essas camadas. Bom, é uma forma de organização, a gente vai utilizar, mas nesse momento eu vou lançar tudo dentro da própria camada 1, só dá OK. Bom, agora o SIA ele quer colar a nossa informação em algum ponto do espaço. E eu quero colar no nosso 000, tá? Como eu estou com um grid de pontos ativo, tá? Então aqui, snap points, ou pontos de ancoragem, o grid de pontos, eu estou pulando de ponto a ponto aqui, então é muito fácil chegar aqui no 000 e apenas clicar. Outra forma de você lançar no 000 sem o grid de pontos é usar as coordenadas. Então eu posso clicar espaço no meu teclado para acessar o SIA Spotlight. Então, ó, espaço, acessei aqui o menu superior, o SIA Spotlight, e eu posso digitar 0, espaço, 0, espaço, 0. Então percebam que é XYZ e a divisão das coordenadas é o espaço. Bom, ou eu posso digitar simplesmente asterisco, que é o nosso atalho para o 000 dentro do SimEngineer. Então, asterisco, isso aqui para o SIA simboliza então a coordenada 000, dou um Enter e está lá meu desenho já colado no 000. Aqui vai uma dica, se você está numa versão superior à versão 21 do SimEngineer, dá uma verificada se você precisa clicar ou não no espaço para entrar com valores numéricos lá no SIA Spotlight. Bom, ele vai querer continuar lançar o nosso DWG, mas agora eu vou fazer o quê? Vou cancelar ou vou finalizar a função. Vou dar um ESC, ele vai manter o que foi lançado marcado, vou dar mais um ESC e eu desmarco o que foi lançado e agora sim estou totalmente fora da função, tá? Bom, explicando um pouco sobre a movimentação da tela aqui do SIA, é muito similar ao Software CAD também. Então, botão do meio ou botão scroll, se você clicar, você tem um pan. Se você rodar para frente, zoom, rodar para trás, zoom também, né? Se você quiser rotacionar o modelo, clique Ctrl e botão direito do mouse. Se você quiser rotacionar em relação ao elemento, selecione esse elemento e rotaciona. Percebam que ao clicar nessa linha aqui, aparecem as propriedades da linha. Tudo aqui dentro do SIA tem propriedade, então clicou, você vê as propriedades e pode editar as propriedades por essa tela. Bom, então se você tem a rotação do seu modelo, isso tudo você também pode fazer aqui pelo cubo de navegação. Como eu disse, vistas fixas ou até clicar e rotacionar. Você pode dar zoom aqui dentro também, fazendo scroll aqui dentro. Você pode ter vistas fixas e fazer rotações. Então, aqui no cubo de navegação você tem várias informações, isometria. Então, você tem como trabalhar com várias posições aí, tá? Bom,
Depois disso daí, vamos para o trabalho com DWGs dentro do SimGenie. Então aqui a gente trouxe o que? Linhas para dentro do SimGenie. E eu posso, dentro do próprio SimGenie, trabalhar com linhas, informações CADs. Porque aqui eu tenho, por exemplo, ó, linha. Então eu posso clicar na linha. Vou dar aqui, vai entrar na camada 1, né? Camada de referência. Vou dar OK. E vou chegar bem aqui, ó. Eu quero pegar exatamente esse ponto central. Pode ver que eu não tenho um ponto de ancoragem lá. O que eu vou fazer? Vou vir aqui nas minhas configurações, ativar as intersecções. E agora sim, eu tenho a intersecção dessas duas linhas. Clico aqui, aponto para cima. Eu tenho as guias de rastreamento. Elas são fundamentais para modelagem. Cada direção vai ter sua guia. Então aqui é a direção Z, verdinho é Y e vermelho é X. Então vou apontar para cima e eu quero que essa linha tenha 3 metros de altura. Então vou digitar espaço no teclado para acessar o Spotlight, digitar 3 e depois digitar Enter. E assim eu tenho uma linha que tem 3 metros de comprimento. Vamos marcar essa linha, aqui ó, 3 metros de comprimento. Aproveitando a questão de selecionar alguma coisa. Dentro do SIA, a seleção também é bem CAD. Então, ó, direita para esquerda, tudo que estiver dentro do quadrante é marcado. Então, todas essas linhas. Da esquerda para a direita, só o que estiver inteiramente dentro do quadrante. Então, só essas linhas aqui. Fora isso, se você for selecionar de forma individual, bota o cursor do mouse em cima e clica. Se tiver mais de um elemento e o SIA não fica claro para o SIA o que você quer selecionar, ele vai mostrar uma caixa de seleção. Vai dizer para ele o que você quer selecionar aqui, objeto 1, objeto 2, objeto 3, né? Eu quero selecionar o objeto 3. Duplo clique, selecionei o objeto 3. Bom, então agora vocês já sabem manipular o espaço, né? O espaço 3D do SIA, já sabe selecionar os elementos. E aqui eu quero exemplificar uma seguinte situação. Eu tô com um DWG que se refere ao térreo, mas eu tenho DWGs para primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento e assim vai. Então eu posso importar esses DWGs aqui para dentro do SIA e botar no espaço. Aqui no SIA sempre é 3D. Então, como eu não tenho outro DWG, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse DWG inferior, eu não vou marcar essa linha que já está no espaço. Então todo DWG que você traz para o SIA, ele sempre vai vir no plano XY, porque o DWG vem no plano XY e é lá que ele está sempre sendo trabalhado. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar todo mundo aqui embaixo e depois eu vou clicar aqui na opção copiar, pegar qualquer ponto aqui do espaço, apontar para o lado, ó, e eu vou dizer, e clicar novamente aqui, longe desse, claro, né? E vou dar um ESC para cancelar essa função de cópia, né? Dar um ESC aí no seu teclado. E aí eu tenho um outro DWG aqui do lado. Então digamos que aqui é o térreo. Eu importei um outro DWG que vai ser para o primeiro pavimento. O que eu vou fazer? Posso marcar esse cara todo. Vou dar um mover. Chego aqui perto do que eu vou mover, né? Então o mesmo ponto de referência do outro desenho, né? Lembra aqui, foi o mesmo ponto que eu joguei aquela linha vertical. Clico aqui. E agora eu posso colar aqui na ponta dessa linha. E tá aí, ó, tô jogando no espaço. Ó, rotacionando, você vê a estrutura no espaço. E se eu tivesse um corte? Também posso posicionar esse corte no espaço. Novamente, eu vou selecionar essa parte de baixo, clicar em C. Agora eu estou usando o nosso atalho. Lembra que a gente configurou atalhos para o copiar como C do teclado? Então, cliquei em C do teclado. Vou jogar aqui para fora novamente, como se eu estivesse trazendo agora uma informação de corte. E eu posso utilizar mais ferramentas CADs do SIA, ou ferramentas modificadores, né? Eu posso marcar esse conjunto de elementos e eu venho aqui, ó, tenho ferramentas como rotacionar, espelhar. Vindo aqui embaixo, eu tenho ferramentas como reverter a orientação do elemento finito, isso aqui é mais elementos finitos, quebrar os elementos, unir elementos, quebrar em pontos definidos, aumentar o comprimento de um elemento, seriam como um scale. Eu tenho aqui o extend, o trim. Todas essas funções aqui funcionam tanto para elementos de linha do SIA como para elementos finitos, elementos de barra. Toda a modelagem do SIA é baseada em CAD. Mas aproveitando aqui que a gente está no DWG, eu vou fazer o quê? Vou rotacionar esse elemento. Então vou clicar em rotacionar. Ele vai pedir o ponto de rotação, mas antes eu já posso configurar quanto que eu quero rotacionar. Venho aqui, ó, entrar o ângulo de rotação. Eu vou dizer, vou rotacionar 90 graus. Definir o eixo de rotação pelo cursor do mouse. Vou usar essa informação aqui, vou dar OK.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou definir o ponto de rotação como esse cara aqui, né? Esse pontinho. E agora, ó, cliquei naquele ponto. Então, se eu apontar agora no sentido Y, ó, veja a linha de rastreamento sendo ativa, né? Ou nesse outro sentido, eu vou rotacionando a minha estrutura. Então, eu vou apontar aqui no sentido X. Pronto. Fiz o desenho agora ficar na vertical. E aí eu posso pegar esse elemento, esse desenho, vir aqui e mover, pegar algum ponto de referência qualquer, vir e colar em algum ponto aqui de outro ponto de referência, e assim eu vou montando todo esse conjunto de linhas no meu espaço. E aí, para organizar esse conjunto de linhas, o que eu vou recomendar para vocês é utilizar as ferramentas de camadas, né? Então eu posso muito bem vir aqui, ó, configuração de camadas, está bem aqui. Posso dizer, eu tenho uma camada chamada Ref1, ou então térreo, outra camada Ref2 ou pavimento 1, você que define. Fechou aqui, fez essa configuração, você tem que agora aplicar essa configuração nos elementos. Então o que eu vou fazer? Ó, vou ficar aqui, posso até usar o cubo de navegação para ficar de frente, ó. Vou marcar todo mundo que está nesse plano, então todas essas linhas aqui. Venho aqui, eu digo, essas linhas pertencem à referência 2. Então essas alterações sempre eu vou fazer aqui pelas propriedades. Bom, feita essa alteração aqui, todo mundo entrou na referência 2, veja que tem até uma mudança de cor. Venho aqui em camadas e agora eu posso dizer, essa camada vai ficar oculta, mando fechar, está oculta, quero que ela volte, clico aqui e ela volta. Então, esse é o trabalho básico aí com DWGs, referências. Sim, vamos, claro, lançar alguma coisa aqui, né? Então, eu vou utilizar aqui, ó, elemento 1D. A gente vai ter, então, aqui eu vou trabalhar já com elementos de barra, né? Elementos finitos. E o CIA já tem uma seção pré-definida, que é essa 40 por 30. Mas a gente não vai utilizar essa seção no nosso projeto. Mas a gente tem uma seção bem similar, que é 30 por 30. O que eu vou fazer? Eu posso simplesmente excluir essa e lançar uma nova, ou editar. Vamos editar para a gente praticar a edição primeiro. Editar, eu vou dizer aqui, ó, 30. Então aqui lembrem-se que a gente configurou já unidades para que as seções transversais estejam em centímetros, senão vocês vão ver isso aqui em milímetros se você não configurou. Então aqui está em centímetros, vou dar um OK, OK, mais um OK. E agora eu vou lançar. Como eu estou trabalhando como elemento 1D, eu tenho que lançar o ponto inicial e o ponto final do elemento. Vocês vão ver que a gente tem a opção também de trabalhar com viga e pilares. Dessas outras duas opções, você vai entrar o comprimento do elemento de cara. Aqui não, no elemento 1D, ele é mais genérico. Então eu vou dar ponto inicial e final. E além disso, ele tem a opção de ser elementos curvos. Você pode lançar um elemento novo arco circular, novo arco parabólico. Então você pode lançar o elemento 1D curvo e o CIA discretiza esse elemento curvo para uma sequência de elementos retos, né? Então, ó, eu vou chegar aqui, ponto inicial, essa base, ponto final, aqui o topo do pilar. Cliquei, vou dar um ESC, o elemento de barra já está lançado aí, vou dar mais um ESC. Quero ver renderizado? Vem aqui nas configurações de visualização, você vai ver as bordas ou os volumes renderizados, ou aqui embaixo você vai ver a renderização total do elemento, e se quiser transparência, clica aqui, você vai ver a renderização com transparências. Então você tem várias opções aí visuais. Bom, eu vou tirar aqui a renderização dos volumes, né, ou sombreamento, para mostrar para vocês como que vocês podem trabalhar com esse elemento depois que você lançou. Bom, lancei aqui, tá bem fácil, né, eu lancei aqui pelo centro, né. Mas e se eu quiser fazer lançamentos não pelo centro, eu quero lançar pelo canto do elemento de barra, o que você vai fazer? Eu vou pegar o elemento de barra, vou mandar copiar, e aí eu posso vir aqui nos pontos de ancoragem e escolher borda de superfície. O que vai acontecer? Na hora que eu lanço esse ponto de ancoragem ou essa configuração de snap point, agora as bordas aqui do elemento renderizado são pontos de ancoragem também. Então posso clicar aqui. E agora eu posso trazer essa informação para cá. E eu posso sair colando, né, qualquer ponto. Eu vou colar aqui fora só para mostrar para vocês mais claramente que esse snap point me dá os pontos de ancoragem nessas bordas renderizadas. Eu vou mandar, por exemplo, mover, né? Então, pode ver aqui, ponto médio e os pontos finais nas bordas renderizadas. Então, clico aqui,
Eu vou aproveitar e colar, por exemplo, nesse ponto aqui. E tá aí. Então, assim, você vai começar a modelar a sua estrutura utilizando essas referências de linha, né? Para te ajudar. Então, esse aqui é o trabalho quando você utiliza um DWG como referência. Sabemos que IFCs são mais inteligentes, são melhores para trabalhar, mas muita gente ainda tem essa primeira informação vinda em DWG. Então, você tem total liberdade de utilizar essas informações dentro do CIngenie para facilitar o seu lançamento e ter a alocação dos elementos. Bom, isso aí sobre o DWG. Na próxima aula veremos como trabalhar com informações IFC dentro do CIngenie, quer dizer, a gente vai trabalhar com BIM. Então até lá!